Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E antes de qualquer coisa, pessoal, já deixa o like aí e se inscreve no canal que vai estar ajudando muita gente aí, pessoal. Hoje estamos aqui com a revista Oeste e todos os créditos a eles e sem enrolações, vamos reagir ao vídeo. Que o Rodrigo falou, né? Ele falou em follow the money, né? Eu acho que o Trump tá usando o francês chercher la femme, né? E é o que se comenta aqui em Brasília, o radar que está com as antenas voltadas para o Supremo mostra que há essa expectativa, né? É um escritório importante, uma banca importante de advocacia, como o Rodrigo lembrou, né? Eu cito muito o meu avô. Meu avô trabalhou muito com a justiça, como perito de atos judiciais, ele era guarda-livros, e ele sempre me falava das questões éticas, né? Que jamais um escritório de advocacia que tivesse um parente no tribunal poderia ter alguma ação naquele tribunal. Né? E eu estou vendo isso, o Brasil aceita uma coisa dessas. Né? É incrível como a gente aceita passivamente algo que eu não vou falar em imoral, vou usar o eufemismo, vai contra a ética. Né? Então há essa expectativa de pegar a esposa, a mulher do ministro Moraes, e também o radar lá do Supremo diz que o ministro Barroso, por causa disso, por causa da queda do visto da família, está preocupadíssimo, seria o maior preocupado entre os ministros do Supremo que foram atingidos pela quebra de visto. Né? Ele está sentindo, né? Aquela declaração dele, ele foi muito veraz, né? Ou ingênuo, ou sincero, ao dizer que pediu ajuda dos Estados Unidos para combater as questões de fake news na campanha eleitoral. E aí a gente fica sabendo, pelo Lava Toga 2, que havia um escritório de investigação criminal que não era da polícia, era do Superior Tribunal Eleitoral que seguia ordens de um ministro do Supremo, né? Para fornecer dados para prender as pessoas do 8 de janeiro. Isso é terrível. Houve o depoimento do Mike Bentz aqui na Comissão de Relações Exteriores da Câmara, né, confirmando o que o ministro Barroso havia revelado, ou confessado, né, sobre a ajuda americana numa campanha eleitoral, através da USAID, ou USAID, seja lá como for, com CIA atrás e agências aqui do Brasil que espontaneamente, por razões ideológicas, combatiam só um lado. Hoje eu ouvi de um ministro de Tribunal Superior falar isso, que a lei tem que ser aplicada igualmente na justiça eleitoral a todos os lados. Isso é uma exigência da lei, da justiça, dos princípios de justiça. Eu acho, opinião minha, que o Trump está com algumas perguntas no ar e ele quer fazer essas perguntas ao deputado Eduardo Bolsonaro, né? Para sentir um pouco, para se sentir um pouco mais próximo do ambiente brasileiro, porque é difícil para uma cabeça americana, com toda a tradição de justiça americana, da política americana, ser confrontado aí com o nosso tropicalismo. Vai ser tarefa dura para Eduardo Bolsonaro, Pioto, traduzir os últimos acontecimentos do Brasil para o governo americano, mas só demonstra essa reunião o interesse, né, como o Brasil está na mira dos Estados Unidos, a ANA. Bom, a gente tem falado disso há bastante tempo e agora cada vez mais essa aproximação e esse interesse, esse olhar sobre o Brasil. O Brasil parece que tem um escaninho próprio dentro do Salão Oval, né? Ou, sei lá, um arquivo no meio digital com tudo o que está acontecendo. Que os americanos sabem do que está acontecendo e querem saber cada vez mais, isso está muito claro. E, de novo, por que isso está acontecendo? Porque este país, através das suas cortes superiores em Brasília, violou direitos fundamentais da nossa Constituição. Eu vou citar isso sempre porque este é o fato. Então, de novo, não tem nada de invasão da nossa soberania. Quando você viola direitos humanos, qualquer pessoa no mundo pode sofrer a aplicação da Magnitsky, como o caso do ministro Alexandre de Moraes.
Agora, como os americanos vão conter uma continuidade desse tipo de violação, se isso vai ser ampliado, se há outras sanções, óbvio que isso depende do governo americano. Mas hoje, o sentimento nacional de empresas, de pessoas, ou seja, é de que ninguém aguenta mais esse descalabro institucional que se instalou no país depois que o Supremo decidiu ser uma casa política. O Supremo não tem competência para ser casa política, não tem, me perdoem a expressão, abre aspas, talento para isso. Mas pior do que isso, e talvez mais importante e muito mais grave, ele não tem competência constitucional para isso. Ele não pode. Juiz fazer discurso político, derrotamos o bolsonarismo, perdeu o Mané. Juiz não faz isso. E aplicar a lei de acordo com a conveniência, de acordo com a cara do processo. Juiz como o próprio Alexandre de Moraes, sendo tudo. O Alexandre Garcia lembrou há pouco, né? A gente mostrou, ele é tudo no processo, a gente tem... Não pode esse tipo de coisa, mas isso vai continuar até quando? Porque está levando de roldão um país inteiro. A gente podia estar discutindo aqui, como sempre fizemos, discutir questões estruturais do país, econômicas, ou seja, soluções para os problemas que ainda temos. Nós temos um drama de infraestrutura gigantesco. O governo hoje está com as contas todas, explodiram todas as contas hoje. Não tem nenhuma capacidade administrativa. Era para estar discutindo nesse momento o impeachment do Lula por incompetência, por pedaladas, enfim. Todo esse tipo de coisa deveria estar sendo discutido no Congresso Nacional, que hoje está às voltas com tentar saber se vai conseguir voltar a ser o Congresso que deixou de ser. E aí você vê qual é a razão disso tudo. O Supremo, que deveria guardar a Constituição, atropelou a Constituição. Agora é uma lei que eles julgam a cada momento o que vale para quem vale. Na verdade, só para um lado do espectro político, do pensamento brasileiro. A coisa é muito grave. O fato é que ninguém aguenta mais. Agora, até que, obviamente, se resolva, a gente vai continuar denunciando o absurdo. E os brasileiros, a gente viu nas ruas no domingo, estão cientes de tudo o que está acontecendo e perderam o medo. Sim, tem mais gente cada vez mais se manifestando. E as pessoas que estavam no domingo nas ruas, você pode multiplicar. Muita gente poderia estar lá. Basta ver nas redes sociais como que deu, abre aspas, pelo menos um sentimento de um rápido alívio quando você viu alguma coisa, pelo menos tentando voltar à normalidade. Seja na aplicação de sanções ao Brasil, por o Brasil violar direitos humanos e a própria Constituição, ou o que a gente viu recentemente, né, de o Congresso parece tomar algum jeito. Mas tem muita coisa para acontecer ainda, né, Paula? Sem dúvida. Deixa eu voltar para o Consta, pediu para fazer um complemento. Diga, Consta. Porque normalmente, né, eu não sou a favor de ir atrás de familiares. Não é crime você ser filho de alguém que abusa de direitos humanos, digamos assim. Só que nesse caso do escritório Bassi, nós temos a imagem para mostrar, os advogados principais do escritório são a esposa e os filhos de Alexandre de Moraes. Né? E o escritório tem várias causas que vão parar no próprio STF e ganha dinheiro com isso. Então, de novo, não é um caso aqui de apenas poder estar usando família para burlar a sanção e, de alguma forma, se proteger, se blindar. É um caso de seguir o dinheiro e entender que o dinheiro está vindo de uma mesma fonte, da promiscuidade desses cônjuges e familiares em geral, né? E aí sim se justificaria, então, punir a família como um todo, porque a família como um todo está envolvida no mesmo, na falta de uma palavra melhor, esquema. Quem gosta de perseguir familiares inocentes é o próprio Alexandre de Moraes. Fez isso com um filho adolescente de jornalista, fez isso com a esposa do próprio Eduardo Bolsonaro e por aí vai. Não é o caso aqui, não é vingança, não é pegar porque é família, mas é porque a família faz parte dos negócios, um grande negócio em família. Piotr, estava buscando sua informação, você estava falando do último domingo, milhares de pessoas realmente foram às ruas. E quem não estava, muita gente estava acompanhando pelas redes sociais, só a nossa transmissão pelo canal da Revista Oeste no YouTube, mais de 1.400.000 visualizações no último domingo. A pergunta é, como diz o Augusto Nunes com frequência aqui, pede para a esquerda colocar uma fração disso na rua. Sem direito a nenhum brinde, tá? Nada. Bom, a gente viu o fracasso que foi cada uma das manifestações organizadas pelo Boulos, ou seja lá, qual desses sindicatos satélites do PT, né? Bom, agora são 18h43. Confira os destaques da nova edição da Revista Oeste que já estão no... 41 que estão no exercício nesse momento, que assinaram, e além desses 41,
nós temos outros 6 que também assinaram. Portanto, maioria expressiva do Senado Federal diz e colocou a digital que é a favor da abertura e do processamento do pedido de impeachment. Não, o senador Marcos Rogério detalhou ali como funcionaria, né, o processo de impeachment, porque não sabemos, né, Marcília, porque isso nunca foi efetivamente colocado em prática, só está na Lei 10.079, lá de 50, artigo 44. Eu gostaria de perguntar, juridicamente, se tem uma alternativa, afinal de contas, já tem o número de assinaturas necessários para a abertura, para a admissibilidade de um pedido de impeachment. A gente sabe que teria um longo processo pela frente, mas algo pode ser feito, já que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já disse, inclusive, que mesmo com 81 assinaturas, ele não vai levar adiante esse pedido? Pois é, né, Paula? É engraçado porque ele disse, quando ele fala que nem com 81 assinaturas ele levaria adiante, ele está dizendo, inclusive, que o voto dele não vale nada, né? Porque está se incluindo nessa lista aí de 81. Então, nem com a assinatura dele ele levaria adiante. Parece, portanto, que há ares externos ali no Senado que vão para além da própria vontade do Alcolumbre. E isso é grave, né? Nós talvez tenhamos, então, ali um senador talvez com uma bipolaridade até mesmo, ou com uma visão dupla sobre o mesmo assunto. Isso é muito ruim, né? É uma declaração muito fora da casinha daquilo que a gente espera do Senado, espera do presidente da casa legislativa, de uma casa legislativa tão importante como o Senado da República, e eu creio que isso deveria fazer com que, sim, outras alternativas fossem postas adiante. Porque, veja, ainda que as assinaturas não signifiquem que haja uma votação majoritária suficiente para impeachment o ministro Moraes, todo o processo de impeachment pelo qual ele passaria seria algo bastante, vamos dizer, constrangedor a ele. Toda a teatralização natural de um processo de impeachment, a gente se lembra aqui, por exemplo, do impeachment da Dilma. Aquilo é retratado em toda a mídia, é pauta por dias e dias do jornalismo brasileiro e mundial, e todo esse constrangimento, acredito eu, que seria salutar, vamos dizer, até para o ministro Moraes talvez repensar se ele realmente gostaria de ficar no cargo, porque se houvesse a votação, ainda que ele permanecesse, com qual capacidade, né, que ele voltaria para exercer com isenção e tranquilidade o cargo de ministro? Acho muito difícil. Então, ir adiante, ser pautado e ser votado com toda essa teatralização a qual me refiro, eu acho que já seria uma grande vitória para a oposição e para os críticos das condutas irregulares do ministro Moraes. Agora, esse freio do Alcolumbre, eu creio que ele deva ser feito no ambiente da política. Eu ouvi algumas pessoas, inclusive, falando assim, não, é possível porque driblar o Alcolumbre, porque a lei de impeachment fala que a denúncia deve ser entregue à mesa e não ao presidente do Senado. Verdade, a lei fala disso. No entanto, quem preside a mesa é o Alcolumbre, ou seja, quem convoca a mesa é o Alcolumbre, quem pauta a mesa é o Alcolumbre. Então você entrega a denúncia para a mesa e a mesa ela fica dependendo do Alcolumbre para poder fazer com que aquilo siga adiante. E alguém me dirá, mas se ele não seguir, aquilo não é uma ilegalidade ou uma irregularidade passível de ser combatida juridicamente? Eu respondo, sim, só que o combate jurídico de uma irregularidade cometida pelo Alcolumbre deveria ir ao Supremo. E é muito difícil acreditar que o Supremo seria capaz de acolher um pedido de reconhecimento de irregularidade do Alcolumbre em relação ao impeachment de um ministro do STF. Então, o combate a essa posição do Alcolumbre, acredito que deva ser dentro do ambiente político. É bom que a gente diga que não existe impeachment de presidente da Casa Legislativa, de presidente do Senado, mas existe sim, tanto a Constituição autoriza quanto o regimento interno do Senado prevê, existe sim a possibilidade de que ele seja destituído, por exemplo, da presidência da Casa Legislativa, se porte de forma omissa em relação às suas funções legislativas. E o que mais há de omissão para se
para ele o que seria mais grave, que omissão seria mais grave do que a maioria do Senado, uma imensa margem de senadores desejarem que ele paute o impeachment, tudo prever que ele paute o impeachment e ele não pauta. Então, essa omissão o coloca, sim, a meu ver, na condição de que os próprios senadores, ou enfim, o Congresso de uma forma geral, possa combater a omissão dos seus presidentes, buscando a destituição deles do cargo. Marcília, você segue conosco hoje até o fim do programa. Eu vou trazer uma informação que acaba de sair. O decidiu indicar a punição do afastamento do mandato por até 6 meses para os deputados Marcos Polon, Zé Trovão, Júlia Zanata, Marcel Van Hatten e Camila Jara. Todas as decisões foram tomadas em razão da ocupação do plenário por 2 dias, em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes. Marcília, eu quero te ouvir e depois eu já abro aqui para os demais comentaristas essa informação que acaba de sair, então, da suspensão de mandatos pela mesa diretora de 6 parlamentares. Queria que você explicasse aí os próximos trâmites, porque a decisão final é tomada pelo Conselho de Ética, é isso? E se for aprovada, o que acontece com esses deputados? Eles ficam sem poder exercer o mandato ali por 6 meses, perdem salário, gabinete, cota parlamentar. Queria falar um pouquinho sobre os desdobramentos aí dessa decisão da mesa da Câmara dos Deputados. Olha, Paula, eu entendo que essa decisão seja totalmente irregular, né? A gente tinha já a notícia de que ele tomaria essa medida monocraticamente ele não poderia tomar, ele não é a mesa, né? Mas mesmo a mesa tomando essa decisão, entendo que isso seja inconstitucional. Não cabe à mesa decidir se essa ou aquela postura de um parlamentar é um combate político adequado ou não adequado. Quebra de decoro ou algo a ser levado à comissão de ética é quando um parlamentar desliga o ar-condicionado, por exemplo, ou fecha a porta para que os parlamentares não possam debater. Quando fecha a casa do povo, a Câmara não é a casa do Mota, é a casa do povo e, portanto, representada ali pelos parlamentares. Ele não é mais importante porque preside a casa. Quem é importante? Eles são os parlamentares. Se eles entendem que lá devem permanecer, que esse é um jogo político relevante, que ocupar a mesa ou obstruir a pauta deve ser a política a ser feita, isso está totalmente dentro dos trâmites legais, totalmente dentro da Constituição. Então, essa medida dele... Fala pessoal, estamos aqui no Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Manobra no Congresso, PT, PSB e PSOL pede suspensão de deputados de direita por ocupação da mesa diretora. Ação protocolada por aliados do governo Lula cita suposta quebra de decoro que anula mandatos por ao menos 6 meses. PT, PSB e PSOL protocolaram nesta quinta-feira, dia 7, um pedido à mesa diretora da Câmara dos Deputados para suspender por 180 dias os mandatos dos 5 parlamentares do PL envolvidos na ocupação da mesa diretora do plenário Guimarães. O protesto iniciado na terça-feira, dia 5, encerrado apenas na noite da quarta, dia 6, paralisou os trabalhos legislativos por mais de 24 horas. 5 deputados citados representação são Júlia Zanata, do PL, Marcos Polon, Paulo Bix, Zé Trovão e Marcion Van, do Novo. A junta foi assinada pelos líderes do Farias do PT, Pedro Campos e Thalia Petroni, além de outros integrantes da bancada das 3 siglas. De acordo com os partidos parlamentares, agiram de maneira
premeditada, condenada a executada com intituto de obstaculização à regula exercício do poder legislativo. As legendas alegam que o grupo utilizou correntes, faixas, gritos e adesivos simbólicos na boca, num ato que classificam como encenação de censura. Ainda assim, segundo eles, houve desformação de debate democrático, comprometimento de normalidade institucional. O motim pediu instalação da sessão plenária, cercou o direito de voz de outros parlamentares, interrompeu o funcionamento constitucional da casa, afirmou o texto. Mobilizado dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro foi a reação da decisão judicial que colocou o ex-chefe executivo em prisão domiciliar no âmbito de investigação envolvendo tentativa de golpe de Estado, obstrução da justiça. A presidência da Câmara precisou investir diretamente para garantir a retomada das atividades. Na quarta-feira, dia 6, o presidente Hugo Mota negociou pessoalmente com os deputados para reassumir a condução dos trabalhos no Senado. Parlamentares da oposição também resistiam a deixar a mesa em um movimento paralelo. A representação tem como base regimento interno da Câmara e o Código de Ética Decoro Parlamentar. Na sustentação dos autores na medida tem caráter cautela para preservar a ordem e a autoridade da mesa diretora. As petições alertam que o uso de força física por parlamentares para ocupar a mesa é uma presente extremamente perigosa e inaceitável. No Estado democrático de direito resistam os documentos. Pessoal, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos aí na sua telinha. Muito obrigado a todos e até a próxima.